Olá, estamos de volta à nossa série de entrevistas em comemoração aos 50 anos da Revista Exame e hoje temos a honra de receber aqui Miguel Kriegsner, que é o criador, o fundador do Boticário, um dos maiores empresários brasileiros, uma das maiores empresas do Brasil. Seja muito bem-vindo. Obrigado. A sua história, obviamente, é uma história de muito empreendedorismo. O Boticário, enfim, não existia nos anos 70 e hoje, em algumas poucas décadas, virou esse gigante que todos conhecem. Como é que era empreender no Brasil naquele período? O senhor pegou muito tempo ruim pela frente, né? A década dos anos 80, a famosa década perdida, que na verdade se estende mais do que os anos 80, e a despeito disso o negócio cresceu muito. Como que explica isso? Veja, na realidade o Boticário nasceu em 77, em plena ditadura militar, e com todos os problemas que aquilo trouxe também na época. E com situações como reserva de mercado na área de informática, problemas... Isso te atrapalhou, a reserva de mercado? Atrapalhava? Sim, eu acho que atrapalhou todo mundo. Acho que houve uma... A evolução do Brasil, acho que teve um problema sério com isso, né? Em todos os sentidos. Mas no nosso caso especificamente, que a gente depende muito da questão da informação, da infraestrutura, com certeza foram pontos assim que nos prejudicaram por um lado, mas por outro lado, foi uma possibilidade também de se criar um sistema de franquia que foi fundamental para o nosso negócio em termos de expansão do nosso negócio. E essa questão do empreendedorismo, né, que hoje se fala tanto, acredito que o Brasil foi importante e o Boticário foi bastante importante na questão da mulher empreendedora, né, porque o grande contingente de pessoas que montavam as nossas franquias, e isso continua até hoje, são mulheres. Então foi uma oportunidade de termos, além da questão do empoderamento feminino desde aquela época, a possibilidade de termos mulheres empresárias donas do seu nariz, né? Quando o senhor compara a cena empreendedora daquele momento, final dos anos 70 e os anos 80, com o que temos hoje, o senhor conseguiria dizer se hoje é mais fácil empreender do que naquela época ou não? Acredito que naquela época havia grandes oportunidades e hoje o que a gente percebe assim são muitas cópias, né? Existe uma situação onde existe às vezes pouca inovação e muita cópia, o que acaba atrapalhando. Mas, sem dúvida, empreender hoje em dia, acho que existem muitas facilidades, tanto do ponto de vista do próprio modelo, né, de startups que permitem, né, alavancagem de recursos financeiros com mais facilidade, não como em outros países, mas ainda se consegue. Então, hoje já existe no Brasil uma mentalidade mais aberta à inovação e um público jovem que acaba impulsionando essas questões com uma vontade muito grande de se desenvolver, criar empresas, e o que é muito importante e muito favorável. Algumas pessoas dizem, tem até alguns estudos nesse sentido, que o empreendedorismo dos anos 80, uma boa parte dele foi o empreendedorismo por necessidade, quer dizer, aquela pessoa que perdia o emprego e que aí muitas vezes saía, e que hoje em dia você teria um empreendedor mais qualificado, talvez, olhando a geração, né, do que daquele tempo. Te parece que seja verdade isso? Acredito que talvez existam dois níveis de empreendedores, né? Aqueles que hoje em dia ainda precisam defender o pão nosso de cada dia e acabam fazendo pequenos negócios, enfim, para se defenderem da crise. E existem aqueles poucos empreendedores que normalmente são pessoas com uma melhor qualificação, um maior nível de estudos, um melhor nível educacional, que começam a alçar voos importantes, né? Principalmente na área de informática, que a gente vê muito, né? Uma área que vem evoluindo muito, e acredito que as dificuldades são semelhantes, né? Uhum. E quando a gente olha para os obstáculos ao crescimento de uma empresa e ao nascimento de um novo negócio, o que o senhor acha que a gente conseguiu avançar nesse período e onde ainda a gente tem trabalho a fazer para facilitar com que mais pessoas possam
abrir o seu negócio e desenvolver a sua trajetória? Acredito, onde a gente conseguiu avançar, acredito que talvez com toda a evolução na área de comunicação, na área de informática, e montar um negócio hoje em dia, você tem uma facilidade de difundi-lo muito mais rapidamente do que você tinha naquela época, o que vem a facilitar todo um trabalho. As grandes dificuldades no Brasil são, talvez, acesso a recursos, alta tributação que nós temos em qualquer coisa que você precisa ter recursos muito direcionados ao teu negócio e não para pagar impostos em cima dele. E também uma questão de mentalidade. Eu acho que o que a gente vê de grandes diferenças, né? Por exemplo, se você vê um empreendedorismo, por exemplo, em Israel, onde a falha, né? O não dar certo, não tem grandes dificuldades. Hoje em dia, no Brasil, ainda a gente tem uma dificuldade de encarar o insucesso. Acho que é uma questão ainda que tem que se evoluir muito no país. Aí a gente está falando de cultura, né? Cultura empresarial, cultura do país. Realmente, o senhor está dizendo, nos Estados Unidos é comum um empreendedor de sucesso ter falhado, às vezes, 4, 5 vezes, né? O que o senhor acha que está mudando, se é que tem alguma coisa mudando, na cultura brasileira, em termos do ambiente de negócios, como o empresário é visto, como o lucro é visto? O senhor acha que tem alguma mudança nesse sentido? Acredito que a gente está evoluindo, né? A gente saiu um pouquinho daquela questão, o empresário aqui, né? O resto da população ali, a questão de injustiças sociais, onde se deposita no empresário, parece que a grande culpa de uma série de coisas que aconteceram. E acho que isso está mudando, até porque existe uma nova mentalidade da classe empresarial, onde já existe grandes interesses nas questões de sustentabilidade, nas questões de investimento social por parte das empresas. Existe, acho que, um avanço. O que acho que ainda dificulta muito no Brasil é o acesso à pesquisa, a sinergia que poderia existir entre empresa e universidade, onde a gente percebe isso em outros países, onde muito desenvolvimento é feito em universidades, junto com a classe empresarial. Então, isso acho que existe uma grande dificuldade e poderia ser um grande salto se a gente pudesse utilizar as universidades como centros de pesquisa em prol das empresas. O senhor citou a questão da sustentabilidade. Lá atrás, nos anos 70, anos 80, existia essa preocupação? Iniciou, né? Eu acho que o fato da Eco 92, né, que acabou despertando essa consciência mais na área ambiental que não existia, fez com que lentamente essa questão, principalmente ambiental, fosse sendo incorporada inicialmente até alguns empresários, depois hoje em dia a própria juventude, né, os próprios jovens já estão muito mais conscientes e hoje existe já uma mentalidade que as pessoas querem saber o que a empresa faz em relação a esses assuntos. Então veja-se uma preocupação cada vez maior e as empresas procurando os seus caminhos através de um processo de sustentabilidade. Olhando um pouco nesse contexto que a gente está discutindo, o papel do empresário na sociedade, o senhor vê aí uma mudança também? Ele era mais acanhado do que é hoje, lá atrás? Teve uma evolução nesse sentido? Ou o senhor acha que não mudou muito? Eu acredito que vem evoluindo, isso vem evoluindo, até porque havia uma mentalidade, já que você paga tanto imposto nesse país, por que ainda é necessário fazer um trabalho social, enfim, se envolver com o terceiro setor? Hoje isso tem mudado, acredito que um número cada vez mais de empresários tem se preocupado que além dos impostos que ele paga, tem um papel importante do empresariado dentro da sua comunidade, principalmente nessas áreas que ele pode contribuir para que, na verdade, uma empresa, acredito que, além de, claro, ter que se sustentar através da sua atividade, tem um papel importante na sociedade, né? Na questão de geração de empregos, né? Também de ser algo muito benéfico para a sociedade, e não apenas para o dono de uma empresa. A gente está vendo
no Brasil e lá fora, alguns empresários se envolvendo diretamente com a política. O Trump, obviamente, é o exemplo, não sei se favorável ou desfavorável, mas enfim, é um exemplo maior no mundo. Mas tem o João Dória no Brasil, aqui em São Paulo, tem, enfim, vários nomes. O senhor vê isso com bons olhos ou o senhor tende a achar que o lugar do empresário é cuidando da sua empresa mesmo e atuando politicamente, mas de outras formas? Concordo com isso. Acho que melhor o empresário ficar um pouco distante dessas questões políticas, porque às vezes essa mistura pode dar muitas confusões, né? Pode dar muitas confusões, como a gente já viu isso dentro do nosso país também. Porém, o que eu acredito realmente é que nas grandes funções dentro desse país, dentro das áreas da própria política, é necessário que sejam profissionais que estejam ali presentes. Profissionais que tenham competência naquilo que fazem, que tenham preparo para exercer aquela função, que as funções não sejam aquelas por uma indicação política, mas sim que se coloque pessoas altamente capacitadas para que a gente possa ter um resultado melhor no desenvolvimento que a gente tanto precisa. Quando a gente olha esse período todo, a gente está citando aqui o governo e falamos um pouco, falamos bastante do papel do empresário. Existe uma percepção, queria ouvir a sua opinião, de que nesse período todo o setor privado brasileiro passou por uma revolução para melhor e que as empresas hoje são muito melhores, maiores, mais fortes e que faltou uma evolução parecida no setor público. O que o senhor acha? Que reflexão que a gente pode fazer comparando a evolução da iniciativa privada com o que aconteceu com o setor público nessas últimas décadas? Eu acho que, infelizmente, esse é um fator que esse desequilíbrio que você está citando, acho que talvez seja a essência dos grandes problemas que existem hoje no Brasil. Acho que todos nós sabemos, talvez, onde que possivelmente existem os caminhos de como que a gente pode mudar isso, que são através da saúde, através da educação, através daquilo que a gente sabe. E, naturalmente, todos esses processos são processos que precisam de grandes planejamentos, de curto ou médio prazo para serem solucionados. E a mentalidade, muitas vezes, do político é do curto prazo, né? Ganhar as eleições rapidamente, como que ele resolve a sua vida e não a vida do país. Isso, realmente, eu acho que é lamentável ainda que a gente tenha que passar por isso. Falando um pouco sobre o seu mercado, o Brasil é um dos 3 maiores mercados do mundo de cosméticos. Isso se destaca em relação ao nosso papel no mundo, geralmente quando você compara o PIB brasileiro, a gente está sempre mais para trás. Por que o senhor acha que o seu mercado, o Brasil, é tão importante em termos do consumo mundial? Acredito que tem vários fatores que entram aí. Acredito que é a própria questão do empoderamento feminino, que eu acho que a própria entrada da mulher no mercado de trabalho fez com que toda a nossa área realmente tivesse uma evolução, tanto no uso de produtos, como nas questões de venda direta, por exemplo, onde você tem hoje um contingente de milhões de mulheres que atuam nessa área de uma forma muito intensiva. E acredito que tem um ponto também da questão da vaidade feminina, que no Brasil realmente é importante. E nós temos as mulheres mais lindas do mundo, sem dúvida. Mas as mais vaidosas também, provavelmente. É claro, eu acho que a vaidade faz parte. E a questão da cosmética também num país como o nosso, eu acredito que ela tem um papel fundamental nas questões da autoestima das pessoas. Então, às vezes você pode acordar meio, sei lá, de mau humor, etc. O fato de você poder usar um perfume, uma maquiagem, o homem, né, que cada vez mais está usando mais cosméticos, também se sentir bem, né, faz com que tudo isso proporcione para o país, num país de 220 milhões de habitantes, faz com que a gente tenha uma possibilidade de consumo enorme na área cosmética. Importante notar também que nas áreas, por exemplo, Norte e Nordeste, nós temos um consumo na área de fragrâncias importantíssimo, né? Então o pessoal lá de cima você acaba se perfumando 2 ou 3 vezes por dia.
Então, do ponto de vista não financeiro, mas em quantidades, o consumo do Norte e Nordeste é muito grande. O Boticário é uma rede que está em vários países. Como o senhor compara esse jeito de ser da brasileira com o que se vê nas outras partes do mundo? Eu acho que no Brasil, apesar de tudo que acontece, né, existe uma alegria muito grande, né? Eu acho que no Brasil você tem um povo alegre, um povo que sofre, mas acaba se alegrando às vezes com pouca coisa. E acho que isso é um ponto fundamental. Se você for para a Europa, você percebe que existe uma certa depressão ainda, né? Se for para outros países, você tem onde a vaidade, onde essa preocupação com a estética muitas vezes não é notada, né? Então, isso eu acho que dá um charme muito grande para o Brasil e faz com uma indústria faz com que uma indústria como a nossa possa evoluir muito. O senhor viveu, a gente falou um pouco disso, o período da expansão do empreendedorismo e agora tem todos os problemas que vêm quando uma empresa é muito grande. Qual que é o maior desafio para um empresário que passou por toda a fase de crescimento ao cuidar de um negócio que virou muito grande? O que pode dar errado? Eu acho que jamais a gente não pode deitar nos louros, né, nas conquistas que a gente teve dentro da nossa trajetória. Naturalmente é importante, principalmente na nossa área, a gente está muito atento às grandes mudanças de comportamento que existem por parte do consumidor. Essa questão por exemplo, uma empresa hoje em dia ela não pode ser monocanal, por exemplo. Ela tem que ser omnichannel, né? Ela tem que estar pronta para atender os seus consumidores aonde eles quiserem comprar. E existe, por outro lado, uma evolução muito grande do consumidor, que ele está muito mais atento e não é vítima da publicidade, né? Ele está mais consciente, existe uma evolução. Então, tudo isso faz com que as empresas cresçam, mas naturalmente a gente tem que estar muito atento a todas essas mudanças. Os desafios são enormes, né? E principalmente nas questões de planejamento, né? Num país que, infelizmente, não é possível você planejar a médio e longo prazo, isso acaba dificultando muito aonde que você coloca seus investimentos, em que momento, num vai que sobe e desce. O senhor nasceu na Bolívia, veio para o Brasil, é filho de europeus, então está na essência da sua família essa questão de se movimentar pelo mundo e de ver o mundo inteiro. O senhor vê com preocupação esse momento que a gente está vivendo com o Trump, presidente dos Estados Unidos, o avanço da direita europeia e os países numa tendência oposta, de mais fechamento, de uma certa até repulsa ao outro, né? ao estrangeiro, etc. Isso te preocupa? Preocupa aí muito, né? Considerando o Brasil, né? Eu acho que, infelizmente, o que está acontecendo na Europa hoje, com os milhões de refugiados, que são pessoas que realmente vêm sofrendo as suas crises políticas dentro dos seus países e são obrigados a migrar para onde forem bem recebidos, acredito que tem que existir no Brasil um cuidado muito grande com essa questão. Nós somos vivemos num país maravilhoso, onde existe uma harmonia muito grande entre as raças, as religiões, em que a gente não pode jamais ser contaminado por tendências, né, radicais que queiram mudar o status quo daquilo que a gente tanto preza dentro da nossa comunidade, dentro do nosso querido Brasil. Acho que isso é um cuidado importante. É claro que é necessário muitas vezes abraçar essas pessoas que vêm de outros países, né? Nós temos hoje em dia centenas de pessoas vindo da Venezuela, por exemplo, que está ao nosso lado, mas tem que haver uma seleção muito grande para a gente não começar a ter problemas que a gente realmente não precisa aqui. Isso quer dizer o que exatamente? Por exemplo, aspectos de terrorismo, por exemplo. Uhum. Né?
Então, hoje em dia existem locais como Foz do Iguaçu, outros, onde são zonas extremamente perigosas para que a gente tenha a entrada de pessoas que vêm com tendências muito radicais e onde pode influenciar, né? Onde pode existir uma influência, principalmente em situação de populações menos favorecidas, onde podem ser facilmente levadas a um fanatismo. Isso acho que a gente tem que cuidar muito. Para a gente fechar a nossa conversa, quando a gente olha para frente, olhando, digamos, o desenvolvimento do Brasil nos próximos 10, 20 anos, o que o senhor enxerga? O senhor está otimista com o nosso futuro? O senhor acha que a gente vai chegar, sei lá, a um nível dos países mais avançados que a gente? Ou nós vamos continuar com essa sensação de um país que patina um pouco, que poderia andar mais rápido? Eu acredito que o Brasil hoje vive um momento fundamental de como que ele vai querer ser daqui a uns anos. As mudanças são importantíssimas que tem que acontecer. Caso não aconteçam, né, principalmente eu acho que, principalmente na área de educação, porque a educação acaba sendo a base de tudo. Né? Há exemplo de outros países, né, que investiram muito, desde a Coreia do Sul, a Irlanda, enfim, países que conseguiram sair de situações muito precárias e se tornaram um país muito evoluídos hoje. Então, vejo, se não houver realmente uma mudança radical no país, no que diz respeito a essas coisas básicas, como estrutura, educação, saúde, que acabam muitos deles sendo consequência de pessoas mal preparadas, que acabam votando mal, acabam não podendo eleger as pessoas que realmente façam a grande diferença que a gente precisa para o país. Então, eu acho que a gente vive um momento crítico e vai ser muito importante como que a gente vai querer desenhar esse país daqui para frente. Ou senão nós vamos ficar para lá. Isso seria muito triste para um país tão bonito, tão importante como o nosso. Eu acho que a sua própria trajetória mostra que o Brasil, apesar de tudo, nesse período que a gente está acompanhando na revista Exame, o Brasil evoluiu bastante. Agora, o que nós vamos fazer é fruto das escolhas que a gente vai tomar e temos muito trabalho para frente. Eu acho que assim seria um pouco a mensagem que o senhor deixou aí no final. Com certeza. Acho que é um momento crítico. Acho que a gente hoje vive realmente um momento que vai fazer toda a diferença daqui para frente. Tá ótimo. Muito obrigado, Miguel. Obrigado muito obrigado também a você. E nos acompanhe nas próximas entrevistas dessa série dos 50 anos da Exame. Até lá.